Olá pessoal, eu sou o professor Dailson, começando mais uma aula de Biologia, vamos falar sobre o filo Plateuminthus. Plateuminthus são os conhecidos vermes achatados, plates, achatados, e euminto vem de verme. Isso porque o corpo desses animais são achatados dorsoventralmente, como se fosse uma fita. São animais aquáticos ou terrestres, podem ser de vida livre, como as planárias que eu tenho mostrado aqui na imagem, mas também podem ser parasitas. Nesse filo a gente encontra as tênias, conhecidas como solitárias, também encontramos os esquitossomas. O tamanho é variado, né? Existem animais que podem ter apenas alguns centímetros de tamanho, mas também dentro desse filo existem animais que podem ter metros, como é o caso das tênias. Possuem simetria bilateral, isso quer dizer que se a gente pegar o corpo do animal e traçar linhas imaginárias dividindo esse corpo, a gente vai ter a dianteira e a traseira, ou seja, a parte da frente, a parte de trás, a parte de cima, dorsal, a parte de baixo, ventral, a esquerda e a direita, simetria bilateral. São animais triblásticos, quer dizer que lá na fase embrionária possuem 3 folhetos germinativos, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. E também são protostômios. Lá na fase embrionária surge uma cavidade chamada blastoporo, e esse blastoporo nos plateuminthus vai dar origem à boca. Então, são protostômios. E são animais acelomados. Apesar de terem 3 folhetos germinativos, eles têm a mesoderme, mas não vai se formar, nesse caso aqui, uma cavidade chamada celoma que abriga os órgãos. Portanto, animais acelomados. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os plateuminthus. Estes animais já apresentam um sistema nervoso um pouquinho diferente dos quinidários. A gente tem um sistema nervoso com um gânglio cerebral, ou seja, uma concentração de células nervosas que vai funcionar como centro de comando. E desse gânglio central, desse gânglio cerebral, partem 2 cordões nervosos, né, que se estendem pelo corpo do animal, que se unem através de nervos. Então, a gente costuma dizer que esse sistema nervoso tem um formato de escada, ou seja, os 2 cordões nervosos são as 2 pernas da escada, e esses nervos ligando as 2 pernas das escadas. Portanto, esses animais eles têm esse centro de comando, uma referência de que seria a cabeça desses animais, e essas células nervosas elas vão permitir a esse animal a perceber temperatura, vão perceber também a luminosidade. Então, as condições ambientais podem ser melhor percebidas por esses animais. Ainda falando de sensibilidade, na região anterior possui essas manchinhas, como se fossem olhos, são chamados de ocelos, que são, na verdade, para perceber mesmo a presença de luz. Sobre o sistema digestório desses animais, eles possuem a boca, e a boca deles se estende numa probóscide. Então, é uma boca projetável, tá? Que sai do corpo do animal. E essa boca ela vai levar o alimento até o intestino. O intestino desses animais ele é ramificado. São 3 ramificações, uma para a região anterior e 2 ramificações para a região posterior, a parte de trás do corpo do animal. Porém, essas ramificações são de fundo cego. Isso quer dizer que esse animal ele não tem ânus, então é um sistema digestório incompleto. O alimento entra pela boca e o excesso de alimento, o que não for digerido, também pode ser eliminado pela boca. Mas temos aqui uma novidade. Esses animais, dentro da escala evolutiva, serão os primeiros a apresentar células excretoras. Portanto, nós podemos dizer que esses animais possuem um sistema excretor, mesmo que primitivo. Por todo o corpo do animal existem células que são chamadas de células flamas, que elas fazem a retirada de impurezas do corpo do animal, principalmente os produtos nitrogenados, e eles fazem a excreção na própria pele do animal, liberam essas excretas na pele do animal. Então é um sistema excretor primitivo, mas muito funcional para esses animais. E aqui uma visão geral sobre o corpo desses animais. Ó. Aqui a gente tem um corte, né, e bem no centro dá para a gente ver uma das ramificações do intestino. Cá embaixo vocês conseguem ver 2 manchinhas mais escuras. Elas representam o sistema nervoso, que são os 2 cordões que se estendem ventralmente pelo corpo do animal. E observe que não existe assim, um lugar para abrigar esses órgãos, por isso que eles são animais acelomados. Tá? Está aqui o corpo do animal, mostrando com destaque a probóscide, que é essa faringe que se estende, né, para poder capturar alimentos. Tá? A respeito da classificação, são comumente divididas em 3 classes. Nós temos a classe tubelária, que é o padrão dos plateuminthus, né, conhecidos como planárias, animais de vida livre e são animais hermafroditas. Né? Apesar de serem hermafroditas, fazem reprodução cruzada, como a gente vai ver daqui a pouco.
E a classe Cestoda, essa é muito importante a gente conhecer ela, porque é dentro da classe Cestoda que se encontram as tênias. As tênias nós conhecemos popularmente como solitárias, que são parasitoses muito graves quando alcançam humanos, tá? São parasitas, evidentemente, e também são animais hermafroditas. Já na classe Trematoda, nós vamos encontrar também uma outra parasitose, um outro verme desse grupo dos plateumintos, da classe Trematoda, que causa doenças em humano, que é o esquistossoma, conhecido também como o causador da doença chamada de barriga d'água, ou esquistossomose. São parasitas, obviamente, e desse caso aqui são animais dioicos. O que quer dizer, professor, animais dioicos? São animais que têm duas formas sexuais. Aqui nós vamos ter o macho e a fêmea, portanto, né, a reprodução evidentemente será cruzada. E já que a gente falou de reprodução, vamos pegar as planárias como padrão de reprodução, e quando a gente falar de verminoses eu trago as tênias e trago também o esquistossoma, mas vamos falar agora só das planárias, tá? Planária, como eu disse para vocês, hermafroditas, tá? Elas podem se autofecundar, mas não fazem, elas preferem fazer o cruzamento. Por que esse cruzamento por acasalamento? Uma planária fornece espermatozoide para outra e vice-versa. Isso é interessante porque aumenta a variabilidade genética. Disso vão surgir ovos, que são conhecidos como cápsulas, e dessas cápsulas saem novas planárias jovens, reprodução sexuada. Estas mesmas planárias elas possuem uma alta capacidade de regeneração. Portanto, se o corpo desse indivíduo for dividido em partes, cada parte pode regenerar e formar um novo indivíduo, reprodução assexuada. Então, queridos, era isso que nós tínhamos para falar sobre os plateumintos, e na próxima aula a gente fala sobre verminoses, e aí eu trago mais detalhes ainda falando desse grupo. Um grande abraço a todos e até a próxima.